Adalberto, passemos para um outro tema de análise. Vários incêndios marcaram a semana na ilha de Santiago e na Brava. Inclusive, em 2 desses incêndios, há suspeitas de mão criminosa. Exatamente, Heloísa. O primeiro incêndio que aconteceu na Ilha da Brava foi a viatura de um proprietário que se incendiou-se e ele suspeita, como bem disse Heloísa, de mão criminosa. O proprietário é da área de alumínio. Ele que não estava na residência quando ocorreu esse incidente. O acidente aconteceu no fim de semana. Ele estava na barbearia, segundo ele disse, foi cortar o cabelo, juntamente com um colega de trabalho, mas o colega regressou primeiro e o colega viu, quando chegou perto da casa, viu fumaça. Então correu, viu e encontrou o veículo em chama. O colega disse que o indivíduo que supostamente colocou fogo na viatura pôs-se em fuga. Entrou pela mata dentro, ele tentou correr atrás dele para identificá-lo e apanhá-lo, mas não conseguiu nenhuma coisa nem outra, não conseguiu identificá-lo. Ele disse que o indivíduo jogou um galão, um recipiente que continha gasolina, que provavelmente deve ter sido, foi usado para colocar fogo na viatura, mas ele não conseguiu identificar. A polícia esteve no local, já fez o seu trabalho. A viatura ficou totalmente queimada. Quando se usa gasolina, não é? As chamas deflagram-se mais rapidamente, não conseguiram recuperar a viatura nem nada. Como podemos ver nas imagens que circulam, a viatura ficou totalmente destruída e nada ficou por recuperar. O proprietário disse que ele não esperava que isso acontecesse com ele. É uma pessoa que considera de bem, que não tem inimigo e que faz o seu trabalho dentro da legalidade e que não esperava que isso fosse acontecer com ele. Ele também está à espera da justiça, espera que o indivíduo que fez isso seja identificado e que seja feita a justiça. E Adalberto, outros 3 incêndios aconteceram aqui na Ilha de Santiago. Vamos começar pela localidade de Porto Mosquito, onde uma residência de uma família esteve em chamas e suspeita-se também de mão criminosa. Exatamente. Os donos da casa suspeitam de mão criminosa. Este incêndio aconteceu no final de semana, como disse, na localidade de Porto Mosquito. E por pouco não tivemos aqui uma tragédia maior, porque ao lado do quarto, digamos assim, o quarto ao lado do quarto onde pegou chama, teve o incêndio, estavam outras crianças ali a dormir, inclusive um bebê de 6 meses, 3 crianças e um bebê de 6 meses, e por sorte nada aconteceu. Uma senhora que é proprietária da casa, disse que costumam dormir ali. E naquele dia decidiram dormir num outro cômodo, num outro quarto. E, por sorte, a senhora questiona que se tivessem dormido ali, provavelmente não teriam amanhecido com vida. A senhora disse que encontraram uma rede rasgada e isso, de certa forma, leva a suspeitar de mão criminosa. Também o proprietário da casa, o senhor Pedro Tavares, que é marido da senhora Zanica da Veiga, também disse que sentiram um cheiro enorme de gasolina na casa e que ele nunca usou gasolina na casa. Então, são esses indícios que levam esses proprietários, os donos da casa, a pensar que tenha sido fogo posto. E a senhora disse, a senhora Zinica da Veiga, melhor dizendo, que não tem inimigos na zona. Que não tem inimigos da zona, que é uma pessoa de bem, e referiu que teve um problema recentemente de agentes com outro senhor e que provavelmente foi este senhor que foi colocar fogo na casa. A nossa equipa de reportagem falou com esse senhor, entrevistou, como viram, mas esse senhor refutou todas as acusações e disse para essas pessoas provarem que foi ele que incendiou na casa, como é que ele entrou na casa, para colocar chamas na casa. Disse que provavelmente é difícil, que ele não fez aquilo, refutou todas essas acusações, mas o caso já é do conhecimento da polícia e da Ribeira Grande de Santiago, e na altura estavam à espera que os proprietários da casa, onde houve o incêndio, para irem prestar queixa para que a polícia, para as autoridades, prosseguissem com as investigações sobre este caso. E depois, um outro caso que aconteceu foi em São Domingos, na estrada principal que dá acesso
ao centro de São Domingos. Nesse caso, o incêndio aconteceu nas palhas, não é? Nas palhas que alimentam os animais. Foi um incêndio de alguma proporção que queimou alguma quantidade de palha aí na localidade de São Domingos, mas os bombeiros estavam a vir de uma outra diligência em outra zona, depararam com este incêndio e logo acionaram a equipa no comando, logo prepararam tudo e conseguiram regressar ao local imediatamente e combater as chamas, evitando que esta se alastrasse e causando mais perigos nessa zona. E visto que no momento do incêndio estava a provocar muita fumaça e estava a dificultar a visibilidade do trânsito aí nessa estrada, como sabemos, tem uma estrada principal aí, em que os carros passam numa velocidade considerável, então a fumaça estava a dificultar a visibilidade e o incêndio estava a alastrar, segundo os bombeiros. Se eles não tivessem chegado a tempo, o estrago teria sido maior. Os bombeiros não sabem se o incêndio foi de causa natural ou se foi fogo posto. Neste caso é preciso, não sabemos, eles não sabem, mas é preciso ter atenção se foi de causa natural ou se teve mão criminosa, mas mesmo assim, quando as pessoas, é preciso deixar esse alerta, normalmente as autoridades deixam esse alerta para as pessoas terem cuidado quando colocam chama ou queimam qualquer coisa onde a chama pode alastrar-se. Então é preciso ter atenção nisso. Vários estragos causados pelas chamas, sendo em alguns dos casos continuam as investigações para apurar a veracidade dos fatos, tendo em conta a suspeita de fogo posto. Adalberto, daqui a pouco voltamos consigo para análise do caso. Senhor Alberto, queria só acrescentar mais, acho que o tempo está a ficar curto, mas queria só acrescentar de um outro incêndio que aconteceu em Chadinha, da senhora Aisha, também, que perdeu os seus pertences. O incêndio foi, ela esqueceu uma vela acesa na casa, refere que não havia luz, esqueceu a vela acesa e o incêndio consumiu tudo na sua residência. Ela perdeu vários pertences e neste caso está a pedir por apoio, porque perdeu cerca de 200 mil escudos em dinheiro, perdeu máquina de lavar roupa, geleira, sofá, vários pertences. Este incêndio que aconteceu durante o fim de semana, como disse, na zona de Achadinha, só queria deixar este rodapé. E de facto foi mais um incêndio que aconteceu nesta semana aqui na cidade da Praia.